9 horas, bom dia meus irmãos e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sempre minha esposa está aqui com a gente, né? Hoje ela está trabalhando, não pôde estar, então eu liguei a câmera, estava aqui tocando uns louvores aqui, instrumentalmente só sem cantar, porque cedo é mais difícil, né? A voz ainda não está tão aquecida, tão exercitada. Mas amados, é muito bom tê-los aqui nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos para a glória de Deus. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre relacionamentos familiares. E para isso nós vamos ler no texto de 1 Timóteo, no capítulo de número 5, apenas um versículo, que é o versículo de número 8 nessa manhã, tá bom? Se você quiser enviar esse link para algum amigo seu, aproveita, o faça, enquanto nós estamos ainda abrindo a Bíblia aqui, nesta manhã, para termos esse momento gostoso com vocês, tá bom? Dá o tempo de você pegar seu café, seu cappuccino, seu chá de erva cidreira, de frutas vermelhas, daquilo que for da sua preferência e tiver disponível. O meu já está aqui. Hoje eu estou nesse café, a gente chama de café, mas eu estou tomando chamate, tá bom? Eu gosto bastante de chamate, você pode tomar aí comigo também. Muito bem. No versículo 8 de 1 Timóteo, do capítulo 5, nós vamos ler esse versículo. Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, ou em algumas traduções que o ímpio. Todas as vezes que nós olharmos para a palavra de Deus, nós precisamos entender o contexto, né, do que foi escrito, a análise teleológica chama, qual foi a finalidade. E eu quero fazer uma prévia aqui do livro de Timóteo. As epístolas pastorais, né, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, né? Que coisa gloriosa a gente entender que era a instrução que o apóstolo que estava mentoreando ali Timóteo, né, que era o apóstolo dos gentios, conhecido como apóstolo Paulo, escreve essa carta para Timóteo, o instruindo acerca da igreja, o instruindo acerca dos das diversas situações que haveriam dentro da igreja. E aqui ele instrui tanto viúvas, como que elas deveriam se portar, qual a responsabilidade da igreja para as viúvas do Novo Testamento, que era acima de 60 anos, poderiam ser inscritas para serem assistidas ali pela igreja, licença irmãos, no sentido de cuidado, não só espiritual, mas também da assistência social, que não tivesse sido casada com mais de um marido, tivesse perdido o marido e tivesse ali decidido viver para o Senhor, unicamente para a glória de Deus. Tinha as viúvas mais novas que saíam de casa em casa falando que não devia, querendo casar de novo, né? E levando assuntinhos nas casas. E Paulo, ele combate isso, né? Depois ele fala como nós deveríamos tratar os anciãos, né? Na igreja. Ele fala para Timóteo, que era o pastor da igreja, um jovem solteiro, olha, repreende aos anciãos não asperamente, mas como a paz, né? E ele traz diversas instruções. E quando nós olhamos para a epístola de também Efésios, no capítulo 6, aquele texto bem conhecido nosso, que fala da armadura de Deus. E no capítulo 6, versículo 10, fala assim, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele começa a falar da armadura de Deus.
Efésios também é considerada a epístola mais espiritual da Bíblia. E quando ele vai falar da armadura de Deus, se a gente olhar antes, aquela epístola está falando de relacionamentos, né? De filhos para pais, de pais para filho, de servo para o seu senhor, do senhor para o servo, né? Do patrão para o funcionário. E porque é a área que Satanás mais tenta nos pegar, é a área de relacionamentos. 90, vamos pôr 95, um chute assim, mais ou menos num percentual das famílias, dos casais que chegam até nós para resolver algum tipo de problema. O problema não é questão de intimidade física. Geralmente o problema é relacional, de relacionamento. E às vezes esse problema de relacionamento traz até problema, né, na questão da intimidade física também. Então, é onde Satanás mais tenta destruir a igreja do Senhor. Quando, na epístola doutrinária de 2 Coríntios, né, no capítulo 2, versículo 10 e 11, o Paulo ali ele começa a instruir a igreja, a forma que Satanás tem de destruir. E nesse versículo 10 ele fala as 3 coisas que a igreja deve se revestir também como uma família cristã. Ele fala sobre perdão, fala sobre amor, e depois ele fala da unidade da igreja, quando ele diz assim, para que não sejamos destruídos por Satanás. Então, é nessa questão de relacionamentos que nós queremos entrar aqui um pouquinho nessa manhã, nesse Café com o Pastor aqui, que dura aí cerca dos seus 15, 20 minutos apenas, tá bom? Às vezes extrapola um pouquinho, dura meia hora, mas fica conosco até o final, tá bom? Nessa manhã. E quero ler mais uma vez esse versículo para os irmãos que entraram depois. E daqui a pouco nós já vamos ler a mensagem dos irmãos aqui também, tá bom? 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel ou o ímpio em outras traduções. Muito bem, meus irmãos. Vamos lá. Aonde é que mais pega a questão relacional? São com as pessoas que nós amamos, as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, familiar, né? Nessas pessoas que mais pegam, por quê? São pessoas que nós nos importamos com elas, né? Às vezes a gente pode falar, no trânsito, às vezes alguém passa, fecha a gente de carro, até nos xinga. E passou aquele momento, e você não conhece, não está nem aí, né? Às vezes nós como cristãos não devemos nos envolver nessas situações, né? Alguém te xinga lá, você fala ainda, oh, desculpa, vai com Deus, tá tudo certo, vamos embora, né? Porque a gente sabe nas questões difíceis que acontecem aí fora no trânsito, você não sabe de quem você está falando, quantos casos que um desce, põe a arma na cara do outro, e a gente é da paz, então nós vamos embora, e aquela fechada, né, um achava que estava certo, o outro, aquilo você esquece, você não grava, aquilo ficou no superficial da mente, né? Segundo os estudiosos da mente aí, se não me falha a memória, um estudioso chamado Caio Damasceno, ele escreve num livro que daquela pessoa que é para você receber um carinho e você recebe um coice, no inconsciente fica ali gravado uma raiz de amargura, né, uma tristeza, principalmente das pessoas que nós amamos. E a gente conhece, né, Tim LaHaye, um livro muito famoso que acho que vocês já devem ter ouvido falar. Ele escreve um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito. E ele fala dos tipos de temperamento lá, né, que ficou bem famoso no meio cristão esse livro. Ele fala do temperamento colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E eu estou citando isso hoje porque existe uma característica de um temperamento chamado colérico, quer dizer, raiva, né? Raivoso, que é a dificuldade de perdoar, é a dificuldade de se relacionar. E crente tem isso? Tem. Crente é ser humano.
mas o Tim LaHaye trata exatamente disso, temperamento controlado pelo Espírito. Então, como é que pode ser uma ferramenta de Deus para a tua vida? Né? Se você tem dificuldade de perdoar, você tem dificuldade de esquecer algumas coisas que te fizeram, Deus, a palavra de Deus, ela tem tudo que nós precisamos. E ela aponta para o perdão. E eu quero te dizer nessa manhã que viver é diferente de existir. Viver, nós aprendemos com Jesus. Existir, eu existo, você existe, e aí? Né? Mas viver, nós aprendemos que está muito acima, e essa arte do viver, nós aprendemos com Jesus. Que é a arte do perdoar, a arte de dar a outra face. E uma ferramenta que eu quero te dar aqui nesta manhã, uma ferramenta emocional e também espiritual. Da autoanálise. E quando alguém te fizer alguma coisa, você que tem dificuldade de perdoar, primeira coisa que você deve pensar, que o teu temperamento e a tua dificuldade de pensar, o sarx, a inclinação da tua carne, não deve ser e não pode ser maior do poder de Deus que habita em você. E a ferramenta emocional é a seguinte: tenha o hábito de perdoar, tenha o hábito de pedir perdão. Porque quando você pede perdão também, a Bíblia diz que você libera o ofensor para se arrepender. E geralmente quando alguém que está certo pede perdão para o outro também fala, olha, me perdoa você, eu também estava errado, né? Porque você libera o ofensor para também se arrepender e se redimir. Mas um exercício é o seguinte: você está numa roda lá e alguém te falou alguma coisa, você pode falar o que você quiser para quem você quiser, mas tem a forma de falar. Se alguém falou alguma coisa, você que guarda, segura e leva aquilo para tua casa, você não precisa fazer isso. Você pode olhar para o olho, no olho das pessoas de forma respeitosa e dizer, olha, por favor, eu gostaria que você não brincasse mais comigo assim, eu não dissesse mais assim, porque eu não fico confortável, eu não me sinto bem, eu não gosto. Acabou. Né? E a partir daquele momento você não vai levar aquilo. Né? E você sai dali, e se aquilo te fez mal, você começa a orar, Senhor Jesus, entra pela porta da minha alma, passeia por todos os cômodos dela, me liberta onde eu preciso ser libertado, me cura onde eu preciso ser curado, e me restaura aonde eu preciso ser restaurado. E aqui vai a dica para você, você fala o nome da pessoa e o que aconteceu. E na sua oração você diz em voz alta, para você ouvir, não para os outros que estão ao redor de você. Você diz assim, Senhor, em nome de Jesus, eu libero perdão sobre a vida e falo o nome da pessoa. Falo assim, um exemplo aqui, do Joãozinho. Porque ele me ofendeu na frente dos outros, porque ele me caluniou. Mas em nome de Jesus eu libero perdão sobre a vida dele e não vai ficar nenhuma raiz de amargura no meu coração, Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que você fez isso, você caçou a legalidade que Satanás tinha adquirido naquele momento de mágoa, de amargura. E ainda que você não consiga perdoar naquele momento, você vai declarando isso. E você abriu a porta para o Espírito Santo de Deus te curar, te libertar e te restaurar. E você não ficar preso. Porque a raiz de amargura, ela prende e contamina os outros, ainda a Bíblia diz. Né? Porque quem está amargurado chama o fulano e fala, ô ciclano, você viu, o fulano fez isso comigo, foi injusto. E daqui a pouco os dois já estão de bem de novo. Né? Principalmente acontece muito isso, casal casado de novo, né? Casal fresco, né? Acabou de casar, não tem experiência do casamento e vai lá e fala para a mãe, para o pai, ela conta tudo para a mãe e para o pai, ele vai lá, sai com os problemas, leva para casa da mãe e daqui a pouco está a família inteira contra ela, contra ele, e os dois já estão tudo bem e está uma dissensão ali no meio da família. Então, que nós possamos entender isso daqui. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quantas pessoas falharam no passado?
por falta de orientação, por não saber. E algum tempo atrás, a gente já encerrando essa live aqui, eu quero dar um exemplo para nós. Eu conversando com uma pastora amiga minha, de anos, e ela contando as suas dores, e dizendo que ela saía de madrugada para atender as pessoas que chamavam para socorrer espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, e largava os filhos em casa. E até hoje, a sua filha lança isso no seu rosto, na sua cara, e ela diz, olha, é irreversível isso, se eu pudesse voltar atrás. E naquele momento, aquela pastora, num brado ali de angústia, ela falava, olha, pastor, dê valor para a tua família e cuide da tua família. E eu aprendi isso muito cedo, né? Vendo meu pai no telefone, pastoreando outros pastores e falando, olha, cuide da sua família. E depois aprendi também com meu pastor superintendente hoje, pastor Mateus, quando eu cheguei da lua de mel, quando ele olhou para mim, o primeiro conselho que ele me deu, ele falou assim, filho, você quer ver o seu ministério deslanchar, cuida bem dessa mulher. Deixa ela feliz, sorrindo, dá valor para a tua família. Porque o nosso ministério, ele começa dentro da nossa casa. Como que nós vamos pregar o evangelho, dizer que está tudo bem por lá, de maneira hipócrita, se a nossa casa não estiver bem, se a nossa família estiver frustrada. E um cuidado que eu tenho muito grande é de não frustrar os sonhos da minha esposa e dos meus futuros filhos, para atender aquilo que eu acho que é primordial. Eu quero te dizer ainda, você que faz a obra do Senhor, você que desenvolve algum ministério dentro da igreja, o sucesso com Deus começa em casa. Pastor, mas eu estou com dificuldade com aquela mulher, estou com dificuldade com aquele velhinho lá em casa que é teimoso, estou com dificuldade com aquele filho. Mas estar muito envolvido na obra de Deus não quer dizer estar muito perto de Deus. Como é que vai a sua vida devocional? Essa é a pergunta que eu quero te deixar nessa manhã. Porque é isso que nos sustenta com Deus. Você pode estar de segunda a segunda na igreja e estar longe de Deus. Mas você pode estar muito perto de Deus. Consigo ir 1, 2, 3 vezes na semana, servir ao Senhor no meu ministério e fazer bem. E o seu ministério ser frutífero. Porque ali vai um verdadeiro varão, uma verdadeira varoa, em qual não há dolo. E a Bíblia está nos cobrando isso. Nós precisamos cuidar dos nossos. Não desista do teu filho, não desista do teu pai, da tua mãe, não desista do teu primo que não conhece Jesus, não desista do teu parente que ainda não teve um encontro com Deus. Ah, não dá, deixa isso para lá. Não, não desista. Ore por ele, porque certamente um dia o Senhor vai permitir que você tenha esse momento de alegria de ver ele se rendendo aos pés de Jesus. Que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus te cubra de bênção e de sabedoria e te dê graça. E que você possa entender que o jardim do vizinho não é mais verde que o seu. Que a esposa do vizinho não é melhor que a tua, que o marido do vizinho não é melhor que o teu, o filho do vizinho não é melhor que o teu, o pai e a mãe do vizinho não é melhor que o teu. Mas o melhor que Deus tinha para te dar, Ele te deu. Louve ao Senhor. Não importa as dificuldades que vocês já passaram juntos. Importa que os sonhos de Deus se tornem real na vida de vocês e que nós tenhamos o que Paulo diz para a igreja, para a família cristã. Perdão, a disposição de perdoarmos no nosso coração. A disposição de amarmos no nosso coração. E a disposição de andarmos em unidade para que não sejamos vencidos por Satanás. E essa disposição maior, ela só vem daquele que nos criou, que fez os céus e a terra. E Paulo ainda fala em Romanos, no capítulo 8. Né? Ele termina ali falando que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
ele pode passar necessidade, nudez, frio, que nada o separar do amor de Cristo. Mas no começo do capítulo 9 ele fala assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando testemunho minha consciência no Espírito Santo de Deus. Eu tenho grande tristeza, né, dor no meu peito, e ele vai explicando porque ele mesmo, por amor, ele diz que ele desejaria ser separado de Deus para que os irmãos, que são irmãos na carne, viessem se salvar. E esse amor perfeito, ele só vem do Senhor, que faz nos não desistirmos daqueles que nos dão trabalho, daqueles que nos magoam, nos ofendem, mas ele faz-nos termos um coração curados em Deus. E é essa cura de Deus que eu quero orar nessa manhã, para que o Senhor derrame sobre a tua vida. Depois que eu orar, eu vou entrar ali nos comentários e ler, tá bom? Feche teus olhos comigo nessa manhã, nós já estamos encerrando a live e vamos orar. Eu quero orar pela tua família nessa manhã e para que Deus te dê a sabedoria para conduzi-la da melhor maneira possível em Deus. Senhor Deus, eterno Pai, nessa manhã oramos pelos teus filhos, os teus servos, que nos ouvem e nos assistem nessa live. Que o teu amor, ó Pai, possa alcançar corações de maneiras que não olhemos mais para situações com os olhos humanos, mas com os olhos de Deus. Sabemos, ó Pai, que o melhor caminho e as melhores decisões são aquelas que tomamos em Deus. Que nesta manhã o Senhor capacite os teus servos e as tuas servas, olharem com os olhos de Deus, amarem com o amor de Deus e decidirem, Senhor amado, não para o seu desejo próprio, mas para o desejo, que o nosso desejo seja para o Senhor. Nós abençoamos as famílias, abençoamos as nossas famílias, te agradecemos por elas, ó Pai. E que nesse período de pandemia não seja período de desastres nas famílias, mas seja períodos de novas descobertas, Senhor amado, de descobrirmos como é belo, ó Pai, andarmos em conjunto, como é difícil às vezes, mas como é preciso e como é necessário, até mesmo como tratamento de Deus. Mas muito obrigado pelo amor derramado sobre nós e pela nossa casa e pelo teu cuidado sobre nós. Recebe a nossa gratidão, te louvamos, te amamos, perdoa os nossos pecados e dai-nos a visão de Deus, renova a visão do reino nos nossos corações e nas nossas famílias nessa manhã. Assim que te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos ler quem está conosco aí e os comentários dos nossos irmãos nessa manhã? Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo aqui acessar os nossos irmãos que estão conosco. Muito bem, está conectado aí nosso irmão Moisés Dantas, irmão Cássio, bom dia, graça e a paz de Jesus. A irmã Cleusa Silva, também minha tia, Deus te abençoe, está conectada conosco. Sheila, a Cris de São Vicente, diz que não poderá participar hoje, mas pede oração por ela e por seu trabalho. Ela trabalha na escola na região carente. Amém. Vamos orar para a nossa irmã Cris, está lá de São Vicente, pedindo oração também. Irmã Débora Ramos, conectada conosco. A irmã Elza Sorola, paz de Deus, a paz do Senhor, irmã Elza. Espero em breve a gente passar essa pandemia e poder estarmos juntos na chácara aí novamente, viu? Até hoje o povo fala daquela comida maravilhosa dessa chácara. Que Deus te abençoe e Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conosco nessa manhã. Pode ter a irmã... Opa, deixa eu voltar aqui. A irmã Cris de São Vicente. Nós estaremos orando, sim, no decorrer desse dia, por essa causa, minha irmã. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.